E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Power BI aqui, focado na certificação do PL300. Bom, na última aula a gente falou ali um pouquinho sobre Data Model, né? Eu dei uma introdução ali, comecei a falar o que é um Data Model e etc. E para que serve. E agora a gente vai começar realmente a entrar ali no detalhe em cada parte do Data Model, tá? Bom, se você não viu a última aula, eu recomendo que você veja, que eu falo o que é um Data Model, quais são os principais pontos, né? Qual que é as melhores práticas aqui para trabalhar no Power BI quando a gente está fazendo nosso Data Model. E hoje a gente vai falar aqui sobre uma parte do Data Model, tá? Que é a utilização de tabelas fato e tabelas de dimensão, tá? Bom, essa é uma coisa muito importante, tá? Que pede bastante ali na parte do P300, pelo menos você saber como que funciona ali, qual que é o melhor modelo de trabalhar no Power BI, e é sempre muito importante a gente tentar fazer com que esse modelo seja seguido, tá? Então, caso você não tenha tabelas que estão nesse formato, é muito importante que você tente fazer com que você transforme a sua base de dados em uma tabela nesse formato, tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente aqui. Primeiro a gente vai falar só sobre tabela fato, tabela dimensão, tá? Mas nas próximas aulas a gente vai falar sobre os modelos aqui de Snowflake e o modelo de estrela, tá? Bom, lembrando que caso você tenha uma tabela, vamos supor que você tenha uma tabela, eu olhei algumas questões, tá? Eu fiz alguns testes, tá? Ali do pré-300 e quais são os tipos de questão que eu vejo ali quando eu fiz esses testes, tá? Muitos deles, a primeira coisa é quando a gente tem, vamos supor, a gente tem três tabelas para falar sobre um produto. E ele pede ali como que a gente faria para fazer com que essa tabela transformasse em uma tabela só, tá? Ou ele tem ali, ele mostra um diagrama, tá? E ele fala ali pra gente como que seria o relacionamento entre essas tabelas de dimensões ou fatos. E também muitas dessas questões ele pergunta qual seria o relacionamento ou qual é o relacionamento mais propício aqui, qual que é o melhor relacionamento para a gente utilizar entre as tabelas de dimensão e fato, que é sempre ali um para muitos, tá? Indo da dimensão para a nossa tabela fato, tá? Bom, vamos voltar aqui agora para nossa explicação, né? Para falar o que são tabelas fatos e tabelas de dimensões, tá? Bom, tabelas fatos e tabelas de dimensões, tá? Tabela fato contém eventos ou transações, vendas ou pedidos. Então, a tabela fato ali é realmente ali a quantidade de informações que a gente tem. Vamos supor ali que você tem uma loja e cada vez que um cliente for ali e fizer uma compra, você vai registrar essa compra dentro dessa tabela, tá? Então, você vai ter uma tabela ali que vai ter todas as vendas que foram feitas naquela loja com todas as informações. Então, você vai ter ali a informação do horário, etc., o que aquele cliente comprou e etc. Então, você vai ter uma tabela gigante que vai cada vez crescendo mais com informações ali reais do que aconteceu, tá? Então ele possui medidas numéricas, quantidade, valor, custo, geralmente muito grande, tá? Então depende ali do tamanho da base de dados, do projeto que você está fazendo essa base de dados, vai ser a maior base de dados ali. E conectadas a dimensões por chave estrangeiras, tá? A gente vai olhar um pouquinho ali mais para frente, tá? Mas como eu falei, a gente vai ter essa tabela ali fato, né? Com todas aquelas informações, só que a gente não vai precisar colocar para o nosso modelo não ficar muito grande. Vamos supor ali que você tem uma tabela de região, tá? Então vamos supor ali que você tem várias lojas e cada vez que você faz uma venda ali você precisa colocar em que cidade foi aquela loja, tá? Então você vai colocar em São Paulo, São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. A gente vai repetir isso muitas vezes, tá? Então isso faz com que o nosso modelo de dados, vamos supor que a gente tem ali milhões de linhas e que a gente faz com que essa informação ela fique muito grande, tá? A nossa base de dados a gente vai repetir ali toda hora São Paulo, São Paulo, São Paulo. E o que a gente faz, tá? A gente consegue fazer com que a gente, ao invés de colocar a informação de São Paulo, a gente coloque o identificador que vai estar na tabela de dimensão, tá? Então aqui, vamos ver o que é a tabela de dimensão. Contém descrições e atributos, produtos, clientes e datas. Então, enquanto a tabela fato ali tem as informações do que aconteceu ali dentro da loja, etc., na tabela de dimensão a gente vai ter informações ali que vão ser únicas apenas para a descrição e para a gente saber do que a gente está falando ali, tá? Então, usado para filtrar, segmentar e agrupar análises. Normalmente menor comparada a fato, ela sempre vai ser muito menor comparada a fato, tá? E conectado a fato pela chave primária, tá? Então, eu vou mostrar aqui, eu acho que fica mais fácil de eu mostrar, né? Mas geralmente aqui a tabela fato ali vai ser a tabela. Geralmente não, sempre vai ser a tabela que a gente vai ter todas as informações ali. E a tabela de dimensão ali vai ser a tabela que a gente vai ter a descrição, tá? Do que é aquela informação que está na tabela fato. Diferença essencial. Fato é o que aconteceu, tipo, por exemplo, aqui transações, e dimensão ou contexto,
quem, o que, quando e onde, tá? Então ali a tabela fato a gente sempre vai ter as informações ali de vendas, etc, ou de pedidos, etc. E a tabela de dimensão ali vai ser a informação ali que a gente vai ter sempre para complementar o que a gente tem aqui na tabela fato, tá? Bom, vamos abrir aqui nosso Power BI. Essas bases de dados aqui, é a base de dados que a gente está utilizando desde a primeira aula. Vamos abrir aqui, tá? Bom, a gente tem aqui nossas consultas, a nossa tabela, né? E a gente tem a tabela aqui, fato vendas, tá? Vamos ver aqui nossa tabela fácil. A gente tem aqui várias informações. A gente tem venda ID, data ID, produto ID, cliente ID. Então a gente tem aqui, cada venda aqui é uma. A gente tem aqui 200 vendas, né? Então cada linha aqui é uma venda que foi feita, tá? Então vamos supor aqui. Aqui a gente tem informações de região, né? Valor total, desconto. A gente tem aqui, a gente também poderia ter uma tabela, como eu falei anteriormente, aqui de cidade e região, tá? Que a gente não tem, mas a gente poderia ter uma dimensão só disso. Mas vamos supor aqui, por exemplo, a gente tem uma linha aqui. Vamos pegar só a primeira linha. Vou filtrar aqui só para a gente verificar, tá? Vamos pegar aqui só a primeira linha, beleza. Então aqui na nossa primeira linha a gente fez uma venda ali na nossa loja e essa venda foi de 9.169,80, tá? O que a gente tem de informação aqui? A gente consegue verificar que aqui a data ID foi na data 103, o produto foi o produto 2, o cliente. Então, o que seria isso, né? A gente tem aqui a nossa tabela fato, só que a gente não tem realmente a informação, tá? Por que a gente não tem a informação? A gente tem isso daqui, é a chave estrangeira, tá? Então, sempre na tabela fato a gente vai ter a chave estrangeira. Aqui a gente tem a nossa chave primária, que é a venda ID, tá? Que é a venda. E aqui são chaves estrangeiras, tá? Por quê? Por quê? Eu vou explicar, tá? Vamos supor aqui, a gente tem a coluna produto ID. A gente sabe que essa venda aqui de 9.169 e a venda 1 foi feita do produto 2. Mas o que seria o produto 2? É aí que entram as tabelas de dimensões, tá? Para a gente não fazer aquilo que eu falei anteriormente, que a gente repetir a mesma informação aqui muitas vezes, vamos supor aqui que aqui fosse computador. A gente colocasse computador, toda vez que fosse uma venda do produto 2, a gente colocasse computador. Se a gente tivesse uma base aqui com milhões de linhas, a gente ia ter muito mais informação e ia fazer com que isso ficasse muito mais pesado, tá? O nosso modelo ali, na hora de filtrar, atualizar os gráficos, ficasse muito pesado. Então é aí que a gente faz, aí que é o pulo do gato quando a gente fala de tabela fatos e tabela de dimensões, tá? Se a gente vir aqui na nossa tabela de dimensão produto, a gente verifica que a gente tem aqui produto ID, né? Então, se a gente for aqui no produto 2, a gente sabe que isso daqui é um smartphone Y, tá? Então, o que acontece? A gente consegue saber que aqui a nossa venda 1 da nossa tabela fato vendas foi do produto 2. E o produto 2 aqui é um smartphone. Então, ao invés de a gente colocar ali smartphone todas as vezes, a gente coloca só o produto 2. Isso faz com que a gente ocupe menos espaço ali, menos memória, e a gente consegue fazer essa conexão de dados depois com os relacionamentos, tá? Então, é isso que, como a gente pode ver aqui na nossa tabela de dimensão, aqui a gente tem apenas poucos dados, né? E a nossa tabela primária, a nossa chave primária aqui, ela sempre, ela não pode ser repetida, tá? A chave primária ela sempre vai ter ali um valor único. Caso você tenha aqui a repetição, isso vai causar problema no futuro, mas aqui a gente verifica que a gente tem, por exemplo, produto 1 é o notebook X, produto 2 é o smartphone Y. Então, isso daqui é apenas para a gente ter a descrição do que a gente tem ali de produto, tá? Então, caso a gente fosse colocar um novo produto aqui, a gente colocaria aqui produto ID 11 e aqui a gente teria o nome do novo produto, tá? Então a gente faz essa conexão, tá? Entre aqui a fatos e vendas e coisa através desse produto ID. Então, se a gente for aqui na nossa parte de modelagem de dados, tá? A gente tem aqui a nossa tabela fato vendas, tá? E o que acontece aqui, tá? A gente coloca aqui, se eu colocar aqui a linha, tá? Depois a gente falar um pouquinho mais pelo relacionamento na próxima aula, a gente verifica que a gente tem uma conexão aqui de 1 para muitos, tá? Nessa tabela aqui. Então, uma venda vai ser de um produto, mas de um produto pode ter diversas vendas desses produtos, tá? E quando a gente colocar aqui, a gente vê que ela está ligada pelo produto ID, tá vendo que ela fica marcada ali? Então, essas duas tabelas estão conectadas por essa chave, tá? Então, aqui na nossa tabela deixa eu voltar aqui. Na nossa tabela fato vendas, a gente vai ter aqui a chave estrangeira, né? E aqui a gente vai ter a nossa chave primária. E assim a gente consegue ligar as tabelas de dimensão com a tabela fato, tá? Bom, vamos voltar aqui e vamos ver outro exemplo, tá? Se eu vier aqui e colocar aqui a vendedor ID, a gente tem aqui o vendedor ID 4.
Se a gente tem uma tabela aqui de dimensão de vendedor. Se eu vir aqui na tabela de dimensão, aqui a gente tem vendedor 4, a gente tem aqui nome do vendedor 4, tá? Que a gente aqui não tem informações reais. E aqui a gente sabe que esse departamento é online, tá? Então esse vendedor aqui trabalha no departamento online, etc. E a gente sabe que quem fez aquela venda foi o vendedor 4, porque aqui na nossa tabela vendas a gente tem aqui o vendedor ID 4, tá? Então a gente consegue fazer essa conexão, tá? E se quando a gente for ali fazer a parte de mostrar esses visuais, eu vou falar um pouquinho aí sobre relacionamentos, mas através dos relacionamentos a gente consegue conectar essas tabelas, tá? Para fazer com que o Power BI saiba que esse vendedor ID aqui, ele vai buscar essa informação lá na tabela vendedor e ele vai saber que é o vendedor 4 porque ele faz um match entre a chave estrangeira e a chave primária, tá? Então, essa é a grande diferença aqui entre tabela fatos e vendas, tá? Desculpa, tabela fato e tabela dimensão, tá? Então, a gente sempre vai ficar esperto que a tabela dimensão, ela vai ser sempre ali a chave, vai ter a sua chave primária e uma chave estrangeira que vai ligar essa chave na tabela fato, tá? Bom, essa aqui seria mais ou menos aqui a estrutura que a gente teria aqui do modelo estrela, tá? Então a gente teria aqui a tabela fato e venda, né? Que é a nossa tabela principal, que é ali, como eu falei anteriormente, que tem, por exemplo, vendas, pedidos e etc. E várias tabelas de dimensão em volta aqui. Um modelo sempre aqui recomendado de uma conexão de um para muitos, tá? Então sempre uma venda, por exemplo, uma venda vai ser feita de um produto, então uma venda vai ter só um produto relacionado, mas um produto pode ter milhares de vendas para aquele produto, tá? Então a gente sempre vai ter, por exemplo, aqui, a gente tem aqui a venda ID, que é a chave primária da tabela fato vendas, e a gente tem aqui três chaves estrangeiras, que é o que primeiro é a data ID, que é o que liga a dimensão data, e aqui o data ID na dimensão data vai ser uma chave primária, um produto ID aqui, que vai ser uma chave estrangeira, que vai ligar com o produto, e aqui a gente sabe que a gente tem esse produto ID aqui, que também vai ser uma chave primária, e aqui a dimensão cliente, a de cliente vai estar ligado com a dimensão cliente, que é uma chave primária aqui no cliente, mais uma chave estrangeira aqui no fato vendas, tá? Então, eu acho que essa é a diferença aqui entre tabela de dimensão e tabelas fatos, tá? Só voltar aqui para a gente lembrar, né? A diferença essencial, fato, o que aconteceu, dimensão, contexto, tá? E a descrição aí daquela informação. Tabela fato contém eventos ou transações, possui medidas numéricas, geralmente muito grande, muito maior, sempre muito maior do que a dimensão, conectada a dimensões por chaves estrangeiras, tá? E tabela de dimensão contém descrições e atributos, usada para filtrar, segmentar e agrupar análises, normalmente menor, e conectada a fato pela chave primária, tá? Na próxima aula a gente vai falar provavelmente sobre relacionamentos e eu vou mostrar como que a gente faz essa conexão entre essas tabelas, tá? Através da chave primária e através da chave estrangeira, tá? Mas eu acho que o importante aqui dessa aula é você saber o que que é a tabela fato, né? Que é a tabela que tem todas as informações ali, e a tabela dimensão, que é uma tabela ali para a gente fazer, porque tem as informações ali sobre o detalhamento das informações que a gente tem na tabela fato, tá? Lembrando que aqui é sempre importante a gente tentar manter, trazer sempre a informação aqui, a nossa base de dados, né, estrutura para esse tipo de estrutura, né, como a tabela fato e a tabela a dimensão. E lembrar que a parte mais importante, fato é o que aconteceu e a tabela de dimensão aqui são a descrição do que aconteceu, tá? Bom, eu acho que é isso. Não vou me estender muito aqui mais aqui. Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Caso você queira mandar alguma mensagem também, meu LinkedIn está aqui na descrição. Se inscreve no canal, dê um joinha que eu vou continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.